Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar o Jornal Nova Era desta sexta-feira, 3 de novembro de 2017. Preparamos esse programa especialmente para você, amigo ouvinte, telespectador, para que possamos dar sequência, né? Ontem o Alexandre Caldini esteve aqui falando do seu trabalho e hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Roberto de Carvalho. Ele tem um novo livro dele, que é O Quarto Vazio. Roberto de Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Guilmar. Então, estamos aí, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho desse livro, né? Só trazer aqui, boa tarde, Guilmar Santana. Tudo bem, Guilmar? Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde, bem-vindo, viu, Roberto? Obrigado. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Vamos aí, dar sequência a esse tema tão importante, né? Sim. Que para todos nós, penso que é uma das certezas que temos, que vamos partir. Trouxemos ontem a visão de Alexandre Caldini e hoje temos aqui a oportunidade de levar para você, ouvinte, a você, telespectador, um público diferente, na emenda de feriado, nós costumamos ter um público diferente acompanhando o Jornal Nova Era, então preparamos este programa especialmente para que você possa aí ouvir, para que você possa refletir a respeito da questão da morte. O Roberto, O Quarto Vazio, que é o livro mais recente, livro seu, na editora Boa Nova. Antes até a gente começar, quantos livros já publicados, Roberto? Romances, 19 com esse. 19 Isso, romances. 19 romances, mais alguns livros infantis, algo em torno de 30 livros, 30 obras. 30 obras já publicadas. Vamos pincelar um pouquinho até pro amigo ouvinte aqui, o telespectador, está aqui, ó, Um Quarto Vazio. Vamos resumir um pouquinho da proposta desse livro. Sim, é um tema um pouco polêmico até, vamos dizer, mas bastante atual. Que essa questão da chamada morte prematura, né? E daí então nós desenvolvemos o tema com, na verdade, um romance do Espírito Francisco. E ele acaba sendo o protagonista da história, porque, na verdade, é ele quem conduz a trama no plano espiritual. Trata-se de um casal que tem um filho único, um rapaz de 20, que aos 20 anos de idade, esse rapaz ele é assassinado. Ele aparece, inclusive num dia de festa, vamos dizer, comemoração para o pai, porque ele tinha sido promovido na empresa onde trabalhava. Ele estava muito feliz e, de repente, já no dia seguinte, aquele motivo de tristeza, porque chega a notícia de que ele precisava ir ao IML para reconhecer um corpo e chega lá, reconhece realmente que é o filho, o único filho que ele tinha. E aí toda aquela alegria, toda aquela felicidade, né, provando mais uma vez aquilo que nós sabemos, que está no Evangelho, de que a Terra não é um lugar de delícias, né? É um lugar de alegrias relativas, de felicidade relativa. Nós não conseguimos ser extremamente felizes num plano de expiações e provas, né? Que o objetivo justamente de estar aqui é de expiar e provar e aprender. Sim. Então, nós não temos como ter essa felicidade que gostaríamos, né? Plena, que gostaríamos, ainda aqui, ainda não. Vamos chegar lá, mas num outro momento, né? Com toda certeza. E este livro, Roberto, ele dá a oportunidade das pessoas que adquirirem a refletir sobre este momento da perda do filho, porque nós podemos aqui relembrar Chico Xavier, tantas cartas de consolo que ele levou aos pais quando perdiam os filhos. Este seu livro, ele tem também essa missão de levar a orientação, o esclarecimento através do romance, Um Quarto Vazio? Exatamente esse é o objetivo do livro. Porque ele vem mostrar o quê? Quando nós temos a perda de um ente querido, do ponto de vista físico ou carnal, é complicado para todo mundo, né? Independente de a pessoa ser religiosa, do tipo de religião que tenha, ou de não ter religião nenhuma, né? A ausência física de um ente querido é sempre um motivo de sofrimento, e todos nós, inclusive nós espíritas né? Sofremos também, porque às vezes passa esse pensamento de que o espírita não se importa. E não é assim, né? A maneira de você enxergar essa perda que é diferente. Eu tenho uma amiga que ela não gosta muito do espiritismo, então ela fala assim: nossa, Kardec inventou uma palavra tão feia para falar sobre morte
que é essa palavra que vocês usam, que é desencarnação. Isso é horrível. Por que vocês não falam logo morte, que é uma palavra... Desencarnação é uma palavra feia. Eu disse, então você acha que morte é uma palavra bonita? Ela disse, não, mas é porque a gente já está acostumado. Eu falei, olha, não dá para substituir a palavra desencarnação por morte, porque não são sinônimos. Morte significa a cessação definitiva da vida. A desencarnação é a separação definitiva da alma do corpo carnal. Então, são coisas completamente diferentes. Então, para quem tem essa visão, no momento em que nós temos vamos dizer assim, o afastamento físico de um ente querido, então, com essa visão, nós sabemos o seguinte, nosso ente querido não está morto. Ele, sabe, essa relação não acabou, não acabou aqui, né? Nós vamos continuar com os mesmos sentimentos, né? De nós para com eles, deles para conosco. Os nossos entes queridos estão conscientes, estão presentes, estão próximos a nós. Então, isso nos dá, vamos dizer assim, alivia o sofrimento daquela perda física e faz com que a gente também não se revolte, com que a gente não fique... entra aí como esse casal da história, que entra numa crise depressiva muito grande e inclusive, numa troca de acusações. Sim. Né? Porque, às vezes, o sofrimento é tão grande, nós assim, somos tão, às vezes, despreparados para o sofrimento, que, quando a dor é muito forte, nós queremos dividir aquilo com alguém. Né? E, muitas vezes, dividir com alguém significa magoar alguém, machucar alguém. Né? Quando, na verdade, nesse caso aqui, nenhum dos dois tinha culpa. Né? Porque, na verdade, não há culpa. O Evangelho nos diz que nenhuma folha cai do galho de uma árvore se não for da vontade de Deus. Né? Então, ninguém vai morrer por acaso, né? Ou por descuido, ou por isso. Chegou o momento da desencarnação, a pessoa vai desencarnar. Né? A única desencarnação que nós questionamos, acreditamos que foi feita assim, fora do momento, é o suicídio. Saiu daí... As coisas acontecem porque precisam acontecer. E aí, você, a partir desse livro, você tem feito, inclusive, várias palestras, né, sobre perda de entes queridos. Né? Conta um pouquinho dessas histórias para a gente, que a gente possa estar contando com um amigo ouvinte e telespectador, Roberto. Realmente, eu acredito que eu tenha feito já umas 30 palestras, desde que saiu o livro, a respeito desse tema, a morte segundo o Espiritismo. Ou seja, essa coisa da desencarnação, né, e não da morte. Não, interessante assim, teve um centro, eu fui fazer uma palestra, e aí o dirigente, depois da palestra, pediu a palavra e contou uma história. Assim, porque falando daquele desespero, do luto, no momento da morte, principalmente do enterro, quando o ente querido vai, entre aspas, né, baixar sepultura, o desespero que acomete a pessoa que acredita que aquilo realmente está sendo para sempre. Né? Então, ele contou que na cidade dele teve um caso em que uma viúva estava à beira da cova, desesperada, pedindo ao coveiro que a enterrasse junto com o marido. E só que, num dado momento, ela escorregou na terra que estava ali, que inclusive estava chovendo, E acabou caindo. e caiu sobre o caixão. Foi atendida. Não, e no momento que caiu, ela começou a gritar, me tirem daqui, me tirem daqui. Ela não queria dizer que naquele estava desespero. Então, na verdade, não era bem aquilo que ela estava sentindo. Sim. Porque nós sabemos, por mais desconhecimento que tenhamos, por mais que acreditemos em dogmas que não tem nada a ver com a realidade, nós sabemos que a morte não é uma coisa definitiva. Não teria como ser. Porque, senão, Jesus teria nos enganado quando disse para nós amarmos a todos indistintamente. Porque, veja bem, se nós já não temos essa coisa de amar indistintamente, nós amamos algumas pessoas. Né? Às vezes, nem no nosso ciclo familiar, nós não amamos a todos. Né? Então, se isso já nos causa tanto sofrimento no momento da desencarnação, dessas poucas pessoas que nós amamos, imagina amando a humanidade inteira. Né? Então, se a morte fosse realmente um motivo, uma separação definitiva, se fosse motivo desse desespero, desse sofrimento todo, Jesus teria nos enganado quando disse para amarmos a todos. É porque ele sabia que quando nós chegássemos à condição de amar a todos indistintamente, nós já teríamos também conhecimento suficiente para saber que a morte
dessa forma não existe. Que a morte não é uma cessação definitiva da vida, das relações, dos sentimentos. Então, nós ainda cometemos muito engano e talvez ainda vamos levar muito tempo para mudar a nossa maneira até de nos expressar, né? Um dia desse, uma amiga me disse assim, poxa, eu estou tão triste, eu acabei de enterrar o meu pai. Ou alguém diz assim, poxa, faz 2 anos que eu enterrei a minha mãe, né? Ah, o meu vizinho está lá, está arrasado, enterrou o filho. Então, fica parecendo que nós realmente enterramos o nosso ente querido, né? E um dia alguém me perguntou, Roberto, você, quando morrer, você vai querer ser cremado ou enterrado? Eu disse, nem uma coisa nem outra. Ah, você vai ficar para semente? Eu falei, vou. Eu vou. Agora, com o meu corpo, faça o que quiserem. Eu até prefiro que aproveite o máximo possível, né? Que eu sou doador de órgãos. Então, que retire todos os órgãos que servir, que doem, e depois façam o que quiserem. Mas não é comigo que estarão fazendo. É com o corpo, que no momento está sendo, ainda está me servindo de ferramenta para o trabalho que eu estou aqui desenvolvendo. Então, Roberto, mas nós sabemos que esse entendimento que hoje temos, a grande maioria das pessoas, quando sofrem, é pelo desconhecimento, né? Então, claro que hoje, passado aí o dia de finados, muitas pessoas podem ter enterrado, como você disse aí como exemplo, algum conhecido, algum parente, que todos os dias nascem e morrem pessoas, né? De repente, a pessoa está lá com aquele sentimento daquela perda, tudo isso é legítimo. Até como você disse, né? Tem um momento do luto também para estarmos aí nos adaptando a toda essa situação, mas é da pessoa, né? Cada um de nós vamos evoluir de uma forma, até esse conhecimento, né? Como dissemos, né? Sim, até porque ainda tem muita religião que leva para esse lado, né? Nós vamos ver, por exemplo, por que os cemitérios são construídos sempre em torno de uma igreja? Tem um personagem de um outro romance, também que fala desse tema, chamado Esperanças Renovadas, e ele, assim, ele começa, o trauma dele começa que aos 9 anos ele perde a mãe, né? Perde, entre aspas, né? Sim, sim. Perde a mãe aos 9 anos. Depois, quando ele não supera, não consegue superar aquela perda, porque era um momento muito importante, ele era muito apegado à mãe, e já não era tanto com o pai. Então, aquilo trouxe, aquela separação trouxe muito sofrimento para ele a partir daquela idade. Sim. Então, ele quando está no auge da vida, que ele conhece uma pessoa, se apaixona, se casa, tem um filho, né, apaixonado pela esposa, pelo filho, e aí acontece um acidente de carro, e nesse acidente ele perde a esposa e o filho. Então, ele fica tão revoltado, que ele liga a imagem da morte à imagem do cemitério e a imagem do cemitério à imagem da igreja. Então, o que ele pensa? Deus está me punindo, porque está tudo ligado. Morte, igreja, cemitério, Deus, está tudo misturado. Então, ele cria uma revolta muito grande. E assim, para nós sairmos, sabe, tirarmos isso da nossa cabeça, porque no meu caso, por exemplo, eu me tornei espírita aos 40 anos de idade. Eu vim de uma família tradicionalmente católica, eu fui coroinha, né? Toda a minha iniciação religiosa, ela se deu dentro da Igreja Católica. Então, e na minha cidade, sempre que morria alguém, e tinha lá o velório era feito em casa, né? Eu sou de uma cidade de interior, então o velório era feito em casa. E eu me lembro, assim, era uma imagem muito marcante na minha infância, você entrar na casa de uma pessoa e ver aquele defunto, porque quando a gente é pequeno, né, criança, tudo é muito grande, né? Sim, aquele defunto enorme em cima de uma mesa e o caixão e aquela coisa toda, né? Então, para a gente, sabe, e depois aquele desespero, né, as lamentações, os choros e tal. Então, para nós fugirmos dessa imagem da morte segundo essa visão, leva muito tempo, né? Não é uma coisa fácil, não. É um aprendizado que é bem demorado mesmo. Então, que as pessoas que estão aí nos acompanhando, né, pela TV e pelo rádio, é ter paciência, né? Claro que buscar essa compreensão da melhor forma possível, mas vamos buscar
claro, ter paciência conosco, né? Sim. Primeiro lugar. Porque, de repente, é claro que a dor, ela existe, mas o sofrimento vai depender de que forma vamos nos relacionar com esses momentos, né? Isso. E essa certeza de que, assim, a essência, veja bem, do nosso ente querido, ela permanece, sabe? Nós não enterramos o nosso ente querido. Nós enterramos um corpo que serviu de instrumento a ele. É como quando a nossa roupa fica velha, né? Que nós nos desfazemos dela, mas nós não nos desfazemos junto com a roupa. Sim. Então, quando nós nos livramos de um corpo cansado, doente, né, ou que sofreu algum tipo de violência e deixou de funcionar, não é que ele não morreu. O ser que fazia uso daquele corpo, daquela matéria, ele não está morto. Apenas aquele corpo ficou inutilizado para o uso, né? E, num outro momento, essa pessoa vai voltar de novo ao trabalho, vai voltar à luta, vai voltar ao aprendizado num novo corpo. Eu vou pedir licença para o Roberto, para o Damião, aqui para o ouvinte. Tem uma questão aqui do Livro dos Espíritos, posso ler aqui rapidamente? É a questão 934, que ela fala: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo como é ele irreparável e independente da nossa vontade? E a resposta: esta causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos nós, mas é uma consolação poderes comunicar-se com os vossos amigos pelos meios de que dispões, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis ao vosso sentido. Então é isso, né? É legítimo, mas vamos aí aguardar que de repente teremos aí a possibilidade de ter a comunicação com esses companheiros que partiram antes, né? Sim, perfeito. Na verdade, essa comunicação já acontece, né? Aqui nesse livro, aliás, não só a comunicação, mas os encontros. E aqui, essa história mostra isso. O autor espiritual, ele leva esse pai em desespero para conversar com o filho. Puxa, que bacana. Sabe? E aí, quando ele, olha, o filho fala: pai, o único sofrimento que eu estou tendo aqui é ver as desavenças entre o senhor e minha mãe. Cuida melhor da minha mãe, que aí eu vou ser mais feliz aqui no plano espiritual. Não é? É muito interessante, é muito legal isso, porque para mim, assim, para mim também é novidade, que a gente, quando está escrevendo a história, mesmo que seja na psicografia de intuição ou inspirada, né, como é o caso, a gente não sabe exatamente para que rumo vai tomar a história, né? A gente vai recebendo capítulo a capítulo e tal. Então, é muito emocionante. Eu me emocionei muito escrevendo esse livro em função disso, porque, imagina, um pai que acha que perdeu o filho para sempre, que acabou, que está ali sofrendo terrivelmente, de repente ele se encontra com o filho e ele tem a prova de que realmente esteve com o filho. Que consolo, né? E o filho fala: pai, o único sofrimento que eu tenho, infelizmente, é por sua causa, é pelo seu comportamento. Não é interessante? Né? Então, se nós realmente passarmos a acreditar nisso, gente, e essa é a verdade, a realidade é essa, nós passamos a encarar essa chamada morte de uma maneira muito mais tranquila, e o nosso sofrimento é extremamente mais suave, né? É mais suave. É isso aí. Olha, nós estamos hoje conversando aqui com Roberto de Carvalho, escritor, autor do livro Um Quarto Vazio, pela editora Boa Nova. Ele que gentilmente veio aqui participar do Jornal Nova Era, que estamos aqui realizando, especialmente para você que nos acompanha hoje, sexta-feira, 3 de novembro de 2017. Eu quero trazer aqui um recadinho, que amanhã, dia 4 de novembro, no Mundo Maior em Debate deste mês, André Marouço vai receber a palestrante espírita Cristina Sarraf. Ela que é comunicadora da Rede Boa Nova e também da TV Mundo Maior. André Marouço vai conversar com Cristina Sarraf e também com o engenheiro e palestrante espírita Luciano Grisolia. Eles vão debater o tema A Revista Espírita. Qual a importância e o que este primeiro meio de comunicação impresso trouxe de conhecimento. Você vai poder conferir tudo isso amanhã, dia 4 de novembro, a partir das 18h30. Para você participar da plateia é simples. Você acessa o e-mail debate tvmm, que é debate TV Mundo Maior, né? Então, debatetvmm@feal.com.br ou liga para o telefone 286-4360. 0 operadora 11 286-4360 e participa da plateia que vai trazer a esse tema importante, que é a Revista Espírita. Qual a importância
que este primeiro meio de comunicação impresso trouxe de conhecimento para todos nós. Amanhã, dia 4 de novembro, a partir das 18h30, aqui nas dependências da TV Mundo Maior. Ficamos aqui na rua 13 de maio, número 340, aqui na região de Guarulhos. Aqui é Vila Galvão. Vila Galvão, aqui em Guarulhos. Para participar, é só ligar. E eu lembro a você da nossa Espiritoteca. Nos ajude a entregar páginas de luz a partir de R$12. A partir de R$12, referente a um livro, você nos ajuda a iluminar mentes. De forma muito simples. Você pode acessar mundomaior.com.br ou ligar 4966-5775 ou 2458-3214. Você nos ajuda a partir de R$12. Você vai estar no site, serão livros espíritas que serão entregues nas Cracolândias da vida. E você, fazendo parte desta campanha, iluminando mentes, ajudando pessoas que não conhecem até todo esse trabalho que estamos falando aqui, não conhecem a doutrina espírita, estarão conhecendo as obras espíritas, e você nos ajuda na Espiritoteca. A partir de R$12, você adquire um livro e nós estaremos entregando nas Cracolândias da vida. Nos ajude nessa campanha de entregar páginas de luz. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais a participação aqui do escritor Roberto de Carvalho no Jornal Nova Era Especial desta sexta-feira, dia 3 de novembro. Voltamos daqui a pouquinho.